lista de exercícios que já estão na mão de vocês, que já está no gabarito. É basicamente o que a gente vai falar aqui. Tá? Só que antes de entrar na fórmula do exercício, eu quero passar com vocês aqui alguns conceitos. A gente terminou no conceito de potencial elétrico, tá? Onde eu tenho o quê? Um campo elétrico, eu pego uma carga e jogo ela imerso a esse campo e ela fica sujeita a uma força. E ela tende a se movimentar. Ou vai se movimentar nos sentidos da linha de campo, ou vai se movimentar no sentido inverso à linha de campo. Tá? E esse movimento eu posso utilizar para produzir trabalho. E ele tende a gerar. Agora, se eu coloco essa carga imersa ao campo elétrico, e ela fica, e eu coloco aqui dois pontos diferentes. A gente viu que no potencial elétrico, dependendo do ponto em que essa carga está, ela adquire potencial diferente. Se eu coloco ela um ponto aqui e outro ponto aqui, tá? Dois pontos diferentes, e ela tende a se movimentar ali. Isso é chamado de DDP, diferença de potencial. É o que nós vamos ver agora. O que é o DDP? A DDP é a diferença de dois pontos. Imagina aqui, olha pelo desenho aqui, uma caixa d'água, duas caixas d'água. Tenho as duas, inicialmente eu tenho a caixa d'água A e eu tenho a caixa d'água B. A minha caixa d'água A está cheia, a minha caixa d'água B está lá abaixo do meio. E eu tenho um resistor. Vamos supor que eu comece a abrir o meu resistor. O que vai acontecer com essa água? Vai nivelar. Essa caixa d'água vai nivelar o quê? Piso da água. Piso da água fazer. Isso, tudo igual, tudo igual. Pressão. A pressão da água. A pressão da água vai fazer o quê? A parte que tem mais água vai descer e as duas vão se igualar. Da caixa A para a caixa B, eu tenho uma diferença. Tá? Uma diferença de potencial. Vai ser causada pela pressão da água. E elas vão estar niveladas. À medida que o água resiste, o que vai acontecer? Elas vão se igualar. Então, o que é a DDP? O que é a diferença de potencial? Aqui, para a gente na elétrica, é uma força, é uma pressão que vai impulsionar as cargas, tá? Que vai impulsionar os elétrons, que vão fazer com que os elétrons se movimentem. Tá? Então, a DDP é o quê? É uma força, uma pressão que vai fazer com que as cargas se movimentem, que vão fazer com que os elétrons se movimentem. Tranquilo? Unidade de medida de DDP, também conhecida como tensão, também conhecida como voltagem. Qual é a unidade de medida? Volts. Unidade de medida de tensão? Volts. Vamos lá, pessoal. Unidade de medida de tensão? Volts. Beleza. Tá? E o que é tensão? O que é tensão? Ué, presta atenção, gente. É uma força que vai fazer o quê? Que a carga se movimente, que os elétrons se movimentem. Então, isso tem aí? Não, tem aí não. Tá? Tranquilo? Então, peraí. Eu sei que a tensão, a unidade de medida dela é em volts, e ela faz com que as cargas se movimentem. E o que é esse movimento das cargas? O que é esse movimento dos elétrons? Vou parar aqui. O que é esse movimento dos elétrons? É a elétrica. Corrente elétrica. Tá? Então, peraí. Eu tenho a tensão, que é uma força que faz com que os elétrons se movimentem. E esse movimento dos elétrons provocado por essa força, por essa pressão, recebe o nome de corrente elétrica. Tá? Quem aqui já ouviu falar de corrente elétrica e tensão antes da aula de hoje? Tinham esses conceitos? Já tinham esses conceitos? Não? Então agora você já sabe o que é tensão, o que é corrente elétrica. Tá tranquilo? Então repara aí comigo aqui. Olha só a definição. A corrente elétrica é definida como um deslocamento ordenado dos elétrons em um material
condutor. Então, peraí, tem um material condutor, eu tenho elétrons. Certo? Repara aqui, dá para ver aqui em cima aqui? Aqui em cima aqui dá para ver? Repara esse condutor. Esse aqui é um condutor como se fosse um fio de cobre ali, livre. Eu vou lá no material e compro um fio de cobre e venho com ele. Eu tenho corrente elétrica nele? Ah, tem ou não? Não. Por que eu não tenho corrente elétrica nele? Porque ele não está submetido a uma tensão, a uma DDP. Então, ali, eu não tenho corrente elétrica. Mas eu tenho elétrons nele? Tem. Então, aqui eu tenho um exemplo. Mas só como estão os elétrons no interior desse condutor? Estou vendo todos eles desalinhados, tá? Todos eles desordenados. Mas quando eu coloco uma DDP, por exemplo, emitida por uma bateria ou por uma pilha, olha o que acontece com os elétrons. Eles passam a se alinhar, ficam todos eles em uma direção e passam a se movimentar dentro do condutor. Tá? Por isso que o nome, a definição da corrente elétrica é o quê? Deslocamento ou movimento ordenado dos elétrons em um material condutor. Quando eu coloco a DDP sobre ele, eles se alinham e passam a se movimentar. Tá? Unidade de medida de corrente elétrica. Ampere. Tá? Unidade de medida de corrente elétrica é ampere. E de tensão? Volts. Tranquilo? Tá? Por que você está perguntando isso toda hora? É porque ficam os décimos no meio do caminho. Tá? Fez lá, calculou, esqueceu de colocar a unidade de medida? Ficou, não, zerou também, é sacanagem. Zerou também não. Mas fica os décimos no caminho, tá? Pode fazer falta. Tá, gente? Pode fazer falta. Vocês vão lá no intervalo, vão voltar, vamos falar de resistência, que vai impulsionar os elétrons, vão fazer eles se movimentar dentro do material condutor. E a gente viu que esse movimento dos elétrons em um material condutor recebe o nome de corrente elétrica. Mas qual é a intensidade dessa corrente? A intensidade dessa corrente vai depender da quantidade de carga que está se movimentando, ou seja, do número de elétrons que está se movimentando, porque a minha carga vai depender do número de elétrons vezes a minha carga elementar, ou seja, então a intensidade da minha corrente depende da quantidade de carga, ou seja, da quantidade de elétrons que está se movimentando em um intervalo de tempo. Tá? Então a intensidade da corrente é o quê? O número de elétrons que está passando pelo tempo. Quanto maior é a carga, maior vai ser o quê? A intensidade da corrente. Tá? Maior a carga, maior vai ser o número de elétrons. Maior o número de elétrons, maior vai ser o quê? A intensidade da corrente. E a intensidade da corrente elétrica é medida em amperes. Já foram os décimos ali, já perderam. É o quê? Amperes. Tranquilo? Carga elétrica a gente já falou. Peraí, a gente sabe o que é corrente, sabe, teoricamente, como calcula a intensidade, mas e os tipos de corrente? Basicamente a gente tem contínua e alternada. Contínua, pilha, bateria, computador, que passa da fonte de ramificação, e a gente tem alternada. Onde que eu encontro essa tensão alternada, essa corrente alternada? Na prática. Tomada na residência. Na residência não alternada. E aqui? Eu já falei. Contínua, já falei, é sacanagem. E a contínua? Nas baterias, nas pilhas. Computador. Peraí, computador está conectado na tomada. Mas aí também tem bateria. Ah? Transformador. Não. Vocês não estão tudo errado, não. Tem ali pequeno transformadorzinho, isso não está errado, não. Ele não está errado, tem um transformador ali pequeno, mas tem. Esse transformador faz o quê? Reduz o valor da corrente. Mas o transformador ele é material de conversão. Não. Transformador não. Conversão.
Conversão de energia. Eu vou converter os valores de tensão. Mas o que eu vou converter a minha corrente são os diodos. Basicamente ali, ó, eu tenho isso aqui. Ó, bem aproximado, tá? Ó, tem basicamente isso aqui, ó. Olha os décimos com o juvenil ficando aí. Caraca! Eu entendi. Então vamos voltar. Olha só. Basicamente aqui já parte do eletrônico. Eu tenho um transformador que vai reduzir o valor de tensão, vai pegar de 127, vai jogar para 24, 12 volts. Tenho dois diodos que vão pegar esse sinal alternado, vai jogar ele para contínuo. Tenho o capacitor que vai filtrar, vai deixar um sinal mais puro. Tem o Zener que vai nivelar, que vai deixar o sinal retinho do jeito que está lá, e a carga vai ser representada. Então aqui tem algum componente só ali, para dar um sinal exatamente igual esse aqui, ó, contínuo. Mas o que é um sinal contínuo? O que é uma tensão contínua ou uma corrente contínua? É um sinal que não vai variar no tempo, não vai mudar de polaridade com o tempo. A alternada, ele já muda a polaridade dele com o tempo. Tá? Ele vai alternar entre ciclos positivos e negativos com o tempo. Ah, isso aqui, como que dá para fazer aqui? Ó, aqui, no primário, vai chegar esse sinal aqui. Ó, positivo e negativo. Vai passar pelo primário transformador, vai jogar para o secundário e eu vou ter isso aqui. Mesmo sinal que vai estar aqui no primário, vai para o secundário, porém com amplitude reduzida, ou seja, vou diminuir o valor. Passou para o secundário, vai vir pelo diodo. Pelo transdor de diodo. Após passar pelo diodo, eu tenho isso aqui. Ó. Repara que a fórmula de onda já mudou. Eu sei que contínuo é o quê? Ele não muda a polaridade dele com o tempo. Ele vai manter sempre em ciclos. Vai manter sempre em um determinado ponto, determinada polaridade. Tá? O alternado, ele muda o ciclo com o tempo. Ele alterna a polaridade dele com o tempo. Esse pequenininho aqui, é contínuo ou alternado? Contínuo. Mantém a mesma polaridade, mas só que a gente chama de contínuo pulsante, porque ele vai dando pulso. Para tirar o pulso, a gente mantém uma outra sinal contínuo. A gente mantém o sinal contínuo. Após passar aqui, ó, pelo capacitor. Só que esse sinal contínuo vai ficar assim, ó, cheio de voltinha, mas só que não tem zero mais. Tá? E após passar pelo Zener, a gente tem que estar lá. Porque o Zener vai estabilizar esse valor. Vai deixar ele assim, ó, retinho, nivelado. E aí aqui uma coisa que é importante. Lá foi só que alguns fui transformador da fonte, eu desenhei um esquema lá na fonte, eu comecei lá. E aqui? Mas o que vai pegar para a gente aqui mesmo é isso aqui. Ó. Fonte contínua. Como que eu represento uma fonte contínua? Pessoal, vamos trabalhar bastante com isso aqui, tá? E por incrível que pareça, o cara calcula tudo isso aqui, você dá uma fonte para ele e pergunta: qual que é o maior potencial e qual que é o menor potencial? Ele pega e fica olhando para você e não sabe. Lembra que tensão é o quê? É uma diferença de potencial. Então, se eu tenho uma fonte contínua, eu tenho alguma coisa que está colocando uma diferença de potencial e está fornecendo uma tensão contínua. Então, uma fonte contínua, eu tenho o quê? Dois potenciais. Eu tenho um maior potencial, eu tenho outro menor potencial. Ah, como que eu sei qual que é qual? Tracinho maior potencial. Tracinho menor. Menor potencial. Aqui, contínuo, positivo e negativo. E alternado, o que varia, o que alterna de valores entre ciclo positivo e ciclo negativo. Repara aqui, é um ciclo com uma senoide. Ah, por que é com uma senoide? Porque quando eu estou girando, o meu sinal
alternado, eu tenho um fasor que gira em um círculo, em um movimento circular. Então, se eu tenho um fasor que gira em um movimento circular, eu posso representar ele de forma de senoide, ponto do ponto inicial da senoide até o último ponto para fechar o círculo, eu tenho 360 graus, a mesma coisa que eu tenho em um círculo, tá? Por isso que é uma senoide, por isso que ele é alternado, vai variar em ciclo positivo e negativo, tá? Mas isso aqui não interessa para a gente não. O que eu quero que vocês tenham em mente aqui, corrente contínua, sabe identificar uma corrente contínua, uma corrente alternada e consigo identificar a fonte. Tranquilo? Então tá, sei que tem corrente contínua, sei que tem corrente alternada, sei da intensidade dela, como calculo a intensidade dela, que é o que? A quantidade de carga que vai passar em um intervalo de tempo, e sei o que é corrente elétrica. O que é corrente elétrica, gente? O que é a corrente elétrica? O movimento da carga. Movimento alternado dos elétrons, deslocamento alternado dos elétrons. O que faz esses elétrons se movimentarem? A DDP. A DDP, a diferença de potencial. Tá? E unidade de medida de DDP? Volts. Tá? E a unidade de medida de corrente elétrica? Ampere. Eu sei o que é corrente, sei o que é DDP e sei os tipos. Mas peraí, se eu tenho um circuito, como que a corrente circula? Como que a corrente, por exemplo, contínua, circula no circuito? Como que vocês acham? Positivo e negativo. Positivo do negativo ou do negativo do positivo? Pode falar. Do maior para o menor? Isso? Porque o positivo atrai negativo. O positivo atrai negativo e vice-versa, você está certo? Está certo. Mas olha só, gente, Exposição de carga. como que realmente acontece nesse circuito? Ela sai do menor potencial e vai para o maior potencial. É chamado de sentido eletrônico, tá? Ou sentido real. Quem se desloca são o quê? Os elétrons. Então, quem vai se movimentar? Os elétrons. Eu tenho um elétron aqui. O elétron atinge o menor potencial. Eles são atraídos por qual potencial? Pelo maior. Maior. Por quê? Os opostos Se atraem, é o que o colega ali estava falando. Então, o sentido verdadeiro do que realmente acontece é esse aqui. É o sentido eletrônico. É o sentido real. Mas, já imaginou efeitos de cálculo? A gente pega para calcular e a gente fica calculando com um sentido negativo. Já pensou um exercício mais ou menos umas 3 malhas, fazendo uma folha e meia de caderno? Já pensou? Adotando sentido negativo? Trabalhando com números negativos? Para evitar esses problemas que se tornam bem complexos, adotou um outro sentido, que é chamado de sentido convencional. Tá? Então, para efeito de cálculos, nós adotamos o quê? O sentido convencional. O sentido convencional é o quê? A corrente saindo do positivo e indo para o negativo. Tá? Dessa forma, a gente evita trabalhar com números negativos. Tá bom? E dá diferença na resposta? Dá diferença que você vai encontrar, por exemplo, 10 amperes e outro menos 10 amperes. Só essa diferença. Você só vai encontrar o mesmo resultado com sinal trocado, tá? Ou sinal invertido. Pessoal, sentido real, sentido convencional. Tranquilo? Tranquilo? Qual é o sentido real? O eletrônico. Do menor para o maior. Então, olha só. Eu sei o que é tensão, sei o que é corrente. Então, vamos lá. A gente viu aqui na primeira aula que material condutor é aquele que conduz, ou seja, aquele que permite com facilidade a passagem dos elétrons. O isolante é aquele que dificulta, oferece uma barreira. Tá? Então, daí eu posso concluir que eu tenho materiais diferentes e se comportam de formas diferentes com a passagem da corrente. 2 materiais condutores, alumínio
e o cobre, amplamente utilizado nas instalações. Tá? O cobre, largamente utilizado na residencial, e o alumínio na média tensão na rua. Tá? Dois condutores. Dois bons condutores. Mas esses dois condutores possuem resistências diferentes. Eles não conduzem da mesma forma. Tá? E aí que entra o próximo conceito. Resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica? O que é, assim, na vida de vocês, seria uma resistência? É algo que impeça Algo que impeça a passagem algo que elétrica. impeça uma passagem, algo que vai dificultar. E é exatamente isso a resistência. A resistência é uma oposição à passagem da corrente elétrica. É uma oposição à passagem do fluxo. Tá? Imagina aqui, a porta. Até no canto, ó. Consegue passar a quantidade de outra um, não consegue? Não consegue, vai passar uns dois aqui mais ou menos de vez. Se for meia-noite, só um. Dá para passar uma quantidade boa, não dá? E se eu faço isso aqui? Dá para passar a mesma quantidade? Não. O que eu fiz aqui? Ofereci uma dificuldade para vocês, uma resistência, uma oposição. E é basicamente com esse exemplo da porta, o que acontece? Eu tenho a TVP, a força que está impulsionando os elétrons, que está fazendo os elétrons se movimentar, tá? E esse movimento elétrico é pelo condutor. E dentro desse condutor, eu tenho pequenos átomos lá dentro. Tá? E esses pequenos átomos vão dificultar a passagem dos elétrons. E isso recebe o nome de resistência elétrica. Símbolo de resistência. Eu tenho o padrão europeu, que é o sistema IEC, tá? E eu tenho o que nós vamos utilizar, que é o padrão americano, ou o padrão NEMA, tá? Quando você pega lá o digitor DIN, DIN é o quê? Norma ESC. Norma ESC, padrão europeu. Aquele disjuntor mais preto, aquele disjuntor preto, disjuntor preto. Ok. Aí aquele disjuntor preto. Ok. É o padrão NEMA, o padrão americano, tá? Que está saindo de circulação. Então, tem a norma ESC, o sistema ESC, simbologia ESC, eu tenho simbologia americana, simbologia NEMA. Simbologia NEMA. Então, olha só. Unidade de medida, ohm. Tá? Opa, quem falou da primeira lei de ohm aqui foi você. A primeira lei de ohm já está aí, já vai pegar. E que representa a letra U, a letra grega, o ômega. Então, peraí, a gente já viu. Vou apagar isso aqui, né? Vou apagar isso aqui, isso aqui Já foi. Então a gente já viu. A gente já viu a tensão representada pela letra V. Tensão. Unidade de medida em volts. A gente já viu a corrente, o I de intensidade. E a gente já viu a resistência. Adélia. E a gente viu a resistência. Então a gente sabe o que é tensão, a gente sabe o que é corrente e a gente sabe o que é resistência. Pegando as três, a gente tem o que a gente chama de primeira lei de Ohm. Que eu costumo dizer que é o quê? Olha só. Tão fácil, cara. Que quem vê ri. É a primeira lei de Ohm. Quem vê ri, ela é fácil do jeito que vocês estão vendo. Tá? Então a gente já viu três conceitos. Já viu três conceitos. E agora dá pra gente entrar na primeira lei de Ohm. A lei é fácil mesmo. É isso mesmo. Ó, tô nem acreditando que é só isso, né? Tão fácil, gente. Quem vê ri. Daqui umas 3, 4 aulas vocês vão entender o que é a. Então, olha só, a gente tem a resistência, que é a oposição à dificuldade. E a facilidade é o quê? Condutância. Tá? Condutância é o quê? A facilidade com que os elétrons
passar pelo condutor. Ou inverso da resistência, também conhecido como o inverso da resistência, onde a minha condutância é só eu pegar 1 e dividir pelo valor da resistência. Condutância é igual ao inverso da resistência. 1 dividido pelo valor da resistência. Unidade medida de condutância. Siemens. Tá? Siemens. Peraí, você falou da primeira lei de Ohm, você já acabou? Você não vai falar mais nada? O exercício todo dia da lei de Ohm, você não vai falar mais nada? Não, vou falar mais um pouquinho. Não posso falar da primeira lei de Ohm sem mostrar para vocês o triângulo mágico da lei de Ohm. Já é fácil. Imagina o triângulo mágico da lei de Ohm. Você sabe, essa disciplina está dando um sonho. Então, 4 pontos de graça, primeira lei de Ohm. É quase a fórmula mágica da paz. Ainda tem triângulo mágico. Quase a fórmula mágica da paz. Tá. Então, olha só. Então, coloca que entra no triângulo mágico da primeira lei de Ohm. Não fica tão fácil mais. Então, olha só. Olha o que a primeira lei de Ohm diz. A corrente elétrica num circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do circuito. Aí está aqui, ó, DI, onde a tensão, o V é a tensão, unidade medida em volts, o R é a resistência medida em ohm, e o I é a corrente elétrica medida em ampere. Fácil assim mesmo, gente. Olha só o que está dizendo. A corrente elétrica no circuito é diretamente proporcional à tensão. Isso quer dizer que, à medida que eu aumento a tensão, a corrente vai aumentando. Tá? Tranquilo? Todo mundo pegou isso aqui? Tão fácil que quem vê rir. Tão fácil que quem vê rir. À medida que eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. Tá? Aumentei a tensão, eu aumento a corrente, diretamente proporcional. Aí o colega lá já atenção, não, peraí, lá na solda, quando eu coloco o transformador, eu diminuo a tensão, mas só que a corrente vai lá para cima. Tenho certeza que ele está pensando nisso, mas só que aí obedece outra lei. Aí não é essa aqui. Aí eu vou falar para vocês mais para frente. Essa aqui, ó, tem a VRI, tem a PIL. Ó, tem a VRI e tem a PIL. A PIL eu vou falar para vocês mais para frente um pouquinho. Tá? Aqui, a PIL é inversamente proporcional. Acontece que você fala no transformador. Tá? Agora, aqui não. Na VRI é diretamente proporcional. Gente, lógico que mantém diretamente proporcional a resistores ômicos. Tá? Resistores ômicos são resistores lineares. Tá? Isso aí mantém. Agora, resistor não linear, aí não. Ah, peraí, aqui é um resistor não linear. É aquele, cara, que quando você mandava lá o laser, pegou o laser lá na rua, ia lá em cima lá do fotocélula, assim, lá na rua, que você apagava a luz. Isso, é assim mesmo, lembra? O que você estava fazendo? Você estava mandando a luz em cima de um LDR. LDR é um resistor, mas só que é um resistor variável. Pode ser uma pergunta depois. É um resistor variável. De acordo com a incidência de luz em cima dele, ele alterna o valor da resistência. Por isso que ela acende e apaga. Acende e apaga. Acende à noite, apaga de manhã. Por quê? Ali eu tenho um resistor variável. Um resistor que varia a resistência de acordo com a incidência da luz. Tá? Varistor é um outro resistor, só que alterna o valor da resistência de acordo com a tensão aplicada sobre ele. Tem outro, resistor. É um resistor variável de acordo com a temperatura. Pode ser que varia de acordo com o aumento da temperatura ou com a redução da temperatura. Aí é o NTC e o PTC. Tá? Acho que resistor, deixa eu lembrar mais algum aí. Não está aqui, mas eu vou falar para vocês o resistor variável. O que é um resistor variável? No caso, ele é linear. É um potenciômetro. Tem potenciômetro logarítmico também. Vamos trabalhar linear. O que é um potenciômetro? Ventilador. Já foi lá o ventilador, já girava lá, o que você tem ali? Você tem um potenciômetro. Tá? Você está alternando o valor da resistência e está automaticamente mudando o valor da tensão que está chegando no seminário do ventilador. Tá? Potenciômetro, atuação externa, você está mexendo para fora. Mas se você abre a placa do circuito, você tem lá um outro resistor variável, que é um tripote. Tá? Para você avaliar a resistência dele, você tem que abrir para mexer internamente no circuito, lá com a chave de fenda e alterna o valor dele. Então, resistores têm uma gama assim maior. Vocês não vão entrar nesse conceito. Que aí foge um pouquinho
Se fosse lá em elétrico, você tinha visto tudo. Você se dá uma cara de eletrônica para brincar com você lá. Então, olha só, a primeira lei de Ohm estabelece uma relação diretamente proporcional entre tensão e corrente. À medida que eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. Ah, não colocou o triângulo mágico, olha só. Aqui, estava fácil, ainda fica mais fácil ainda. Ó. Estava fácil e ficou mais fácil ainda. Triângulo mágico. Tensão no topo da pirâmide. Resistência e corrente não importa a ordem. Por quê? A ordem dos fatores não tem produto. Então, olha só. Tem uma resistência de 10 ohms e uma fonte de alimentação de 20 volts. Quero saber qual é a corrente que está percorrendo esse circuito. Qual é o valor dessa corrente? Epa, não sei qual é a corrente, mas eu sei a fórmula. A fórmula é VI. Ah, peraí, eu tenho dificuldade para jogar a letra para um lado e para o outro. Olha o triângulo te ajudando, ó. Tapei a corrente. Tapei a corrente aqui, o que sobra? Tapei o que eu quero. A voltagem é resistência. Sobrou o quê? Ah, tensão lá em cima, que era a corrente, né? Vai ser igual. Ah, tensão lá em cima, e embaixo está o quê? Resistência. Então, para eu calcular a corrente, é o quê? Tensão dividido pela resistência. Não ficou mais fácil? Ó, tapei sobre o quê? Tensão dividido pela resistência. Epa, peraí. Corrente é igual. Tensão pela resistência. Qual o valor da fonte de alimentação? 20. E a resistência? 10. Epa. Qual é a corrente que está passando aqui? 2 amperes. 2 amperes. É diretamente proporcional. Então, para ficar fácil o cálculo e fácil o entendimento, vou fazer o quê? Dobrar o valor da minha fonte de alimentação. Ó, mesmo circuito, só troquei a fonte. Ó, troquei só a fonte. Não, 20 volts não. 40 volts. Então, olha só, quero calcular a corrente. Ó. Tapei a corrente. Sobrou o quê? Voltagem e resistência. Tensão pela resistência. Voltagem pela resistência. Aqui, já está aqui. Está vendo? No triângulo aqui, eu tapo a grandeza que eu quero encontrar. Quero encontrar a corrente? Tapei ela. Sobrou o quê? Tensão E resistência. Tá? Todo mundo aí? Tranquilo? Show. Então vamos lá. Tapei. Vamos fazer primeiro. Corrente é igual. Tensão dividido pela resistência. Qual o valor da tensão? 40. Dividido por 10. Qual o valor da corrente agora? Opa, peraí. Dobrei o valor da tensão. O que aconteceu com a corrente? Dobrou também. Tá? Era 2 amperes, agora são 4 amperes. Tá? Vamos supor que agora eu tenho isso aqui. Uma resistência que eu não sei qual é, uma corrente de 5 amperes e uma fonte de 10 volts. Qual é o valor da resistência? Opa, quero calcular a resistência. Ó, tapei a resistência. O que sobrou? Ó, tapei a resistência. Tensão. Então quer dizer que a minha resistência é igual a tensão Sobre a corrente. Mas por que botar resistência de novo? Uai, que isso? Ué, aí eu vou pegando os 10 pelo caminho, pela corrente, tá? Quero calcular a resistência, tapei. É o quê? Olha que sobrou. Tensão dividido pela corrente. Tá aqui. Então aqui, qual é o valor da minha resistência? Resistência vai ser igual. Tensão pela corrente. Qual é o valor da tensão? 10 volts. Pela corrente. 5 amperes. Qual é o valor da resistência? Ohm. Tá? Tranquilo, gente. É fácil assim mesmo, tá, gente? Eu estou falando que é fácil assim mesmo. Tá? Depois é fácil do jeito que você está vendo. Tá? Tá bom? Tranquilo essa primeira lei, João? Tranquilo? Estou nem acreditando que é tão fácil assim. Estou nem acreditando que é tão fácil assim. Tranquilo? De boa? Alguma dúvida aqui? Tranquilo a relação diretamente proporcional lá, vamos fazer da inversa.
Inversamente proporcional à resistência menor à corrente. Lembra do exemplo da porta? Diminuir o caminho, oferecer uma maior resistência, o que acontece? Passa o menor número de pessoas. Porta aberta até no canto, resistência menor. Resistência menor, vai passar a maior corrente. Porta aberta até no canto, passa o maior número de pessoas. Tranquilo isso aqui? Tranquilo? Show. Eu coloquei o triângulo aqui também. Então, não, aqui só um exemplo. Esse exemplo que está aqui, eu já fiz com vocês lá no quadro. Por exemplo, tem uma fonte de 20 volts, uma fonte de 25 e uma fonte de 30. Tá? Que quando passa a corrente elétrica ali, ele fica incandescente. Aquele filamento é dotado de uma determinada resistência. Tá? Com resistência, vai dissipar calor. Tá? Essa dissipação de calor, porque a lâmpada incandescente ela aquece muito. Tá? Aqui, 20 dividido por 5 é igual a quê? 4. 25 dividido por 5 é igual a quê? 25. É isso. Tá na hora da mão, gente. Busão. Vamos falar mais coisas. Busão. Não, que isso, 9h30 ainda. É 9h45 para a gente trabalhar ainda. Então, olha só. 30 dividido por 5 igual a 6. Tá? Tranquilo? Tranquilo, gente? Eu vou falar de outra coisa. A primeira lei de Ohm, tranquilo? Vocês viram desse exercício de vocês? Vocês viram? Vocês viram que tem algumas que tem um prefixo. Para isso, eu forneci uma tabelinha de prefixo para vocês. Tá? Ok. Filho, quanto que vale o milho? 10 a menos 3. Carro, 10 ao cubo. O mega, 10 a 6. Giga, 10 a 9. Vírgula, 10 a menos 6. Está tudo isso aí. Tá? Tudo isso aí. Tudo aí. Eu quero passar uma partezinha teórica aqui para vocês. Antes de liberar. Vou aproveitar que vocês estão aí. Pessoal, antes de eu ir isso, tudo que vocês vão utilizar é isso aqui, ó. É um sonho, cara. Ó. É um sonho. Pessoal, essa lista com gabarito, tem alguma dificuldade para fazer aplicando a primeira lei de Ohm? Não. Próxima aula nossa, vamos pegar a associação, tá? E aí, o negócio vai começar a melhorar um pouco.